quando a gente pensa assim, a gente estava comentando, né, sobre a questão de como as coisas estão evoluindo e mudando, né? E que bom que isso está acontecendo, esses movimentos. E há um tempo atrás, a gente pensava assim, quando falava em pessoas com deficiência, de maneira geral, tinha uma preocupação muito grande no ensino, em relação ao ensino, no ensino fundamental, né, nas séries iniciais, nas séries finais, até o ensino médio. A gente não tinha esse movimento no ensino superior, porque as pessoas com deficiência, normalmente a escolarização era tão difícil e a inclusão não acontecia, e dificilmente as pessoas com deficiência chegavam ao ensino superior. E isso a gente está falando de uma realidade de anos atrás, Pouco não tempo, muito distante. Né? Não muito distante. E hoje a gente já não tem. Hoje as pessoas com deficiência, elas estão cada vez mais chegando ao ensino superior, e que bom que isso está acontecendo. E o ensino superior também está fazendo esse movimento, né, de inclusão, movimento de acessibilidade, de adaptação. Claro que a gente vê, talvez, uma preocupação maior nas licenciaturas, na área da educação, mas em todos os cursos isso está crescendo, e que bom que está. Tu sabe que eu vou partilhar uma história contigo. Meu irmão se formou há pouco tempo em arquitetura e urbanismo na UFSM. E ele, desde o início da graduação, ele comentou comigo: mano, eu tenho uma colega surda. Ela tem intérprete, e eu disse, ai, que legal, que bom, né? E agora, na formatura dele, ela se formou junto, né? Eu não sei se eles eram da mesma turma sempre, mas se formaram juntos. E aí, no dia da formatura, eu fico até arrepiada, assim, me emocionei muito, porque ela colou grau e o professor fez em Libras para ela, né? Deu o diploma, enfim, em Libras, e na hora que ela comemorou, o auditório inteiro fez que legal. as palmas assim em Libras, né? E mesmo quem não sabia, viu, percebeu e já fez assim também. Eu estava com a minha família e eu cutuquei todo mundo, e aí começaram a fazer assim, e eu disse, não, é assim, é assim. Foi muito emocionante, assim, né? E que bom que isso está acontecendo cada vez mais, que bom que as pessoas surdas, as pessoas com autismo, enfim. E por isso a gente fala sempre nessa questão, né? Que o óbvio que tu falou, o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito, sim, cada vez mais. Informação de qualidade precisa ser dita, né? As pessoas precisam ouvir sobre a diversidade, sobre as diferenças. Isso não pode ser mais eu digo que não pode ser mais um estranhamento, assim, as pessoas não podem mais tratar isso. Né? As pessoas não podem mais tratar como uma coisa, eu não sei o que fazer. E rótulos, né, prof? A gente não é definido pelo diagnóstico, né? Claro que não, imagina, né? Cada sujeito é único, e aí isso é engraçado da gente falar, né, Giana? Porque é o que eu mais gosto da psicologia, que cada um né? Justamente, e tu sabe que isso é bom da gente comentar, porque assim, um pouco dos meus estudos e das minhas, eu digo que eu fui em várias áreas ao mesmo tempo, assim, mas isso fez com que cada vez mais eu saísse daquela caixinha ali, né, da graduação que a gente sai. Eu saí da graduação com 3 habilitações, né? Surdez, deficiência intelectual, dificuldade de aprendizagem. Bom, o que viesse de diferente eu não sabia, né? E aí as coisas começaram a caminhar, eu comecei a buscar cada vez mais cursos e conhecimentos, e mesmo dentro de cada deficiência, digamos assim, ou mesmo dentro de cada diagnóstico, se a gente for pensar assim, o próprio autismo, é um espectro, nenhuma pessoa com autismo vai ser igual a outra, assim como nós não somos, ninguém é. As crianças, por exemplo, se a gente pegar 2 crianças com síndrome de Down, nenhuma delas vai ser igual, o ensino não vai ser igual, a maneira de aprender não vai ser igual. Então, o quanto isso é importante, a gente está o tempo inteiro buscando conhecimento, né? E percebendo essas diferenças, né?
e tratar isso com a maior naturalidade possível. Salientando que essas pessoas, até por mim, né, ter agora o diagnóstico de surdez, nós conseguimos, né, dar conta, né, e a gente pode viver normal, claro, com as suas peculiaridades, mas não precisa ter essa exclusão, né, até para os pais que descobrem que tem uma criança com autismo, que às vezes, como a gente comentou, que planeja os 30 anos desse filho, quando recebe a avaliação, né, do profissional, uma avaliação de TIC, né, ter essa... Não é fácil, né, Giana? A gente sabe disso. Como é essa avaliação, Carol, para o pessoal aqui se informar? Então, o processo de avaliação, assim, mesmo na clínica ou na escola, ele é um pouco parecido no sentido de encaminhamentos, assim, né? Claro que na clínica, né, no atendimento psicopedagógico, geralmente a família chega com uma queixa. Tem 2 casos, né? Ou a família já buscou direto um neuro e o neuro já encaminhou para psicopedagogo, ou a família chega para o psicopedagogo com uma queixa, né? Olha, eu percebi que o meu filho ele está com atraso na linguagem, ele não tem pouco contato visual, por exemplo. Vamos pegar um exemplo assim, né? Eu falo com ele não me responde, não interage comigo. São algumas demandas, né, que podem aparecer. Essa família traz uma queixa, e aí o psicopedagogo vai fazer todo um processo de avaliação, né, de desenvolvimento, da aprendizagem. A gente tem alguns protocolos, né, que a gente pode usar, né, protocolos de avaliação. E aí é feito os encaminhamentos, né, para os profissionais, geralmente da área da saúde, né, para fono, para psicólogo, para fisioterapeuta, se precisa, terapeuta ocupacional, o neuro, e geralmente o neuro, ele busca os pareceres, os relatórios de toda essa equipe. Por isso que a gente já encaminha, né, mas geralmente o encaminhamento é para o neuro, e o neuro faz o encaminhamento para a rede, né? Mas porque ele busca os pareceres de todos esses profissionais até para fazer um fechamento, assim, de diagnóstico, se é o caso, né? Na escola, falo um pouquinho sobre a minha realidade, né? Na escola não é muito diferente, só que aí a gente vê a importância do olhar do professor de sala de aula, né? O professor é quem vai conseguir perceber, ele precisa conhecer esse aluno, ele precisa conhecer essa criança e perceber se essa criança está com algum atraso, está com alguma dificuldade. Aí, pegando um exemplo dos transtornos de aprendizagem, de leitura e escrita, por exemplo, o professor é que vai identificar se essa criança está com algum atraso ou com alguma dificuldade. E aí, normalmente, esse professor faz um parecer, né, e aí encaminha a família para buscar a área da saúde. Se é alguma questão, assim, geralmente os professores trocam uma ideia comigo, né, que estou na sala de recursos, né, sou educadora especial, então eu faço uma avaliação prévia dessa criança, e aí a gente faz o encaminhamento para a saúde, para o neurologista, e esse neuro vai fazer os encaminhamentos para a rede de apoio, né, os profissionais da área da saúde. E aí eu destaco, Giana, a importância, né, dos professores terem conhecimento sobre o desenvolvimento, né, da criança, desenvolvimento infantil, e pego aí fazer um recorte sobre os professores da educação infantil. O quanto é importante que os professores da educação infantil, eles tenham esse conhecimento sobre marcos do desenvolvimento, sobre a criança com 2 anos, o que ela já tem que estar fazendo. Claro que a gente não trabalha com comparação da criança, não é isso. O fulaninho fez isso. Mas eu já lembro dessa disciplina das suas aulas. Exatamente, mas o quanto é importante a gente conhecer os marcos do desenvolvimento. Os marcos do desenvolvimento infantil, eles servem para isso, para a gente conseguir avaliar e intervir de forma precoce no desenvolvimento da criança. Então, assim, eu percebendo que o meu aluno, lá na educação infantil, no maternal, ele está com atraso na linguagem, ele está apresentando algumas questões, pouco contato visual, não imita,
não atende quando é chamado. Algumas questões assim específicas, por exemplo, eu já tenho que ter um olhar mais criterioso, eu já tenho que chamar essa família, conversar com a família. Olha, em casa também tu nota isso, não nota? Quem sabe a gente encaminha para uma fono para ver essa questão da linguagem. Geralmente, o primeiro encaminhamento às vezes é para fono, porque a linguagem é o que mais a gente nota, né? Digamos assim. Então, geralmente é feito encaminhamento para fono, a fono já faz os encaminhamentos necessários. Então, o quanto é importante os professores de educação infantil estarem preparados, né, para conhecer sobre a criança, sobre o desenvolvimento dela. Eu falo que é uma questão bem importante. E aí, quando eu migrei para o município, eu comecei a atender educação infantil também, porque na escola que eu trabalho, ela tem desde a educação infantil, do berçário, até o 9º ano. E aí eu voltei no tempo, porque quando eu comecei a trabalhar como educadora especial, dentro da graduação ainda, eu trabalhei por muito tempo como estagiária de um núcleo de estimulação precoce. Então, era um amor antigo essa área da intervenção do 0 aos 6, assim, né? E aí, quando voltei para o município agora, depois de muitos anos, eu comecei de novo a trabalhar com essa parte. Então, aí foi que começaram os meus estudos mais afinco nessa área do desenvolvimento, né? Do 0 aos 6 anos, primeira infância, desenvolvimento infantil, marcos de desenvolvimento, protocolos de avaliação para essa área. Então, hoje, eu dou uma atenção bem grande para essa área, principalmente porque se a gente consegue fazer uma avaliação adequada, uma intervenção adequada na educação infantil, quando a criança chega no ensino fundamental, ela já chega com um desenvolvimento totalmente diferente do que uma criança que nunca passou por um processo de intervenção antes. Então, assim, a gente está dando como é que eu posso te dizer? A gente está fazendo uma intervenção maior na educação infantil lá na escola que eu estou trabalhando. Mas isso é muito legal, né? Porque daí tem esse olhar e auxilia os pais, os professores, e fica bom para todo mundo, né? E essa criança vai ter uma qualidade muito melhor de vida, né? Com certeza, né? Vai se desenvolver de uma forma muito mais... como é que eu posso dizer? Com qualidade, né? Com qualidade de vida, então, um pouquinho da minha trajetória, assim, né? Do que eu venho fazendo e as relações que a gente pode fazer, assim, ó, eu considero o campo da psicologia um aliado, assim, na minha área, né? Na área da inclusão, assim, na área da psicopedagogia, na área da educação especial. Principalmente, assim, na questão das famílias, né? Da orientação, acolhimento das famílias. Então, quem vai para essa área, né, de orientar famílias e quem vai para essa área da criança, assim, né, de avaliação, intervenção, enfim, é uma área maravilhosa, assim, eu sou apaixonada. Carol, tu sabe que quando eu chamei você, né, claro, porque eu sempre tive admiração pelo teu trabalho, e quando eu comecei a entrevistar as pessoas, foi porque eu acredito que é uma rede de apoio, todas as profissões têm um link com a psicologia em geral, né? Então, assim, cada profissão eu tô mostrando, quero mostrar isso no canal, até para as pessoas conhecer, né? O que é uma educadora especial? O que ela vai nos mostrar? O que ela vai nos ajudar? E até para saberem as várias áreas que existem dentro da psicologia, né, Carol? E salientando também que tem profissionais bons aqui em São Gabriel. Exatamente. Né? Tu está aí como prova disso, que trabalha com consultoria, se o pessoal tiver alguma dúvida, né, sobre o que fazer, como agir, né, se a criança está com atraso ou não. Porque isso é muito importante, né, Carol? Olha, eu entrevistei alguns psicólogos porque eu quis pegar cada areazinha, porque às vezes o pessoal tem muito... psicólogo é clínica, né? Vou lá, e não. naquele divã...
antigamente, como funcionava. E ainda tem o tabu, né, Carol? Que quem vai no psicólogo é porque tá muito doente, porque não tá bem. Que não... Justamente. Como é importante trazer isso, né, Giana, trazer essa informação que não necessariamente a pessoa vai buscar uma terapia porque ela precisa trabalhar com aquela questão do momento ali, ou resolver algum problema naquele momento. Não, a gente faz terapia para autoconhecimento, trabalhar com questões lá, às vezes do teu passado, da tua vida, que fazer resgates e coisas que tu precisa melhorar para tu melhorar como ser humano, né? Melhorar nas tuas relações. Que nem esses dias eu vi, eu faço terapia para poder lidar com os outros que não fazem terapia. Justamente. Esses dias eu vi então, um meme assim. O quanto é importante, né? E tocando nesse assunto, assim, o quanto é importante os profissionais também, né? Terem esse espaço, esse momento, assim, eu digo que de autoconhecimento também, né? De se conhecer, mas também, assim, de refletir sobre o teu trabalho, porque às vezes a gente passa por situações que nos colocam à prova, assim, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Há poucos dias agora, eu estava conversando com meu marido, e aí eu falei para ele, eu tô com uma situação que eu não sei como resolver. Eu falei para ele. E aí ele disse assim, ué, como não sabe? Eu disse, não sei, é uma situação difícil. Coloquei para ele o que eu estava passando, né, enfrentando. E eu não sei como fazer. E aí eu disse assim, será que não está na hora de eu voltar para a terapia, de repente, para conseguir resolver essas questões que no momento eu não estou conseguindo resolver? Então, assim, é importante quebrar essa visão que muitas pessoas têm, né? E eu vejo que está crescendo bastante, que está mudando bastante, que as pessoas estão buscando também, mais. Né, Carol? Pós-pandemia melhorou muito. Melhorou bastante. Porque o pessoal começou a ter essa preocupação com a saúde mental. Né? Exato. Como eu digo, não é visível, né? Quando não é visível, né? É mais difícil as pessoas buscarem, né? Mas eu vejo, assim, que tá crescendo, tá mudando. E que bom que tá, porque eu digo assim, no momento, autoconhecimento é libertação. É libertador quando tu sabe como que tu reage, como que, passando por determinada situação, tu é capaz de reagir, de se colocar naquela situação para conseguir resolver melhor os problemas, enfim. Eu acredito que é libertador, assim, né? Até e que bom que tu tá trazendo, Giana, essas diversas áreas, assim, da psicologia e trazendo profissionais para quebrar um pouco isso, né? Para as pessoas conhecerem um pouco mais. É porque às vezes tu vai dar um diagnóstico para uma família, tá? Um exemplo, tu vai dar um diagnóstico para uma família. Às vezes, não é só a criança, muitas vezes, né, na verdade, não é a criança só que vai precisar do apoio do TO, do educador, é a família toda que vai ser, né, conscientizada, vai precisar dessa rede de apoio. Aí, às vezes, o pai e a mãe, principalmente aqui em cidade pequena, nunca foi numa terapia, nunca não sabe, né, como funciona. Eu não preciso. A gente precisa desse apoio. Às vezes a gente acha que não precisa. Exato. Porque não tá bem, mas assim, muda a visão, né? A gente tem esse acolhimento, que eu acho que é uma palavra legal, né? Falar, esse acolhimento na situação. Isso que exatamente. É nesse sentido que eu vejo, assim, nesse sentido, porque o processo diagnóstico, assim, não é um processo fácil, né, Giana? Como a gente estava comentando, a família, ela não está esperando. A gente passa pelo luto, ela não, né, comentou, né? Ela não espera que, quando se planeja um filho, né, se planeja, as famílias ficam imaginando, né, aquela criança, ele vai jogar bola, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, né? Então, assim, quando aí tu começa a perceber que a criança tem alguma dificuldade, tem algum atraso, e aí vai buscar profissionais, vai ir atrás e começa a perceber que pode aparecer um diagnóstico, é como se houvesse uma quebra
em tudo que aquela família pensou e imaginou para aquela criança. Então, não é um processo fácil. Essa família precisa de acolhimento, precisa de orientação, até para direcionar depois, né? Direcionar terapias, direcionar manejo de como que se faz, como que acontece. Bom, ele tem autismo, e agora? O que a gente vai fazer? Que terapias buscar? A família precisa de orientação, né? O neuro vai fazer esse processo diagnóstico todo, né? Fechar, enfim, e vai dar as orientações, mas às vezes o neuro é de 6 em 6 meses, né? E quem tá ali diariamente... dia a dia... É os terapeutas, né? É o psicólogo, é o fono, é o educador especial, o psicopedagogo, o terapeuta ocupacional e toda a rede, né? Então, esses terapeutas, eles têm esse comprometimento e essa obrigação de orientar também, né? De direcionar essa família da melhor forma. E isso reflete... Pode falar, isso reflete na escola, né? Todo esse processo, né? Reflete no processo de inclusão, reflete na escola também, né? Eu ia te perguntar, essas avaliações... Peraí que minha câmera deu uma embaçadinha. Essas avaliações, Carol, elas têm um prazo determinado, assim? Como é que funciona a avaliação para te dizer que uma criança tem um autismo ou tem uma deficiência intelectual? Passa por todas esses não é uma avaliação assim, não é a só gente uma, né? não, porque às vezes o pessoal fala muito assim, quanto tempo leva, né, para saber certinho. Não, demora, assim, não é assim. E até a gente tem um questionamento. Esses dias eu estava conversando com uma psicopedagoga e a gente estava pensando, né, sobre algumas consultas, algumas questões assim. Por exemplo, a gente tem uma criança, tá? Tá em processo diagnóstico. Essa criança passa pelo psicopedagogo, que faz todo um processo de avaliação, que não é em uma sessão, às vezes demora 6, 7 sessões, depende de cada criança, depende de cada profissional, se ele usa algum protocolo específico, se ele avalia a partir do brincar, entende? Então, assim, depende de cada profissional, como ele organiza o seu processo de avaliação. Mas, por exemplo, psicólogos têm protocolos, né, testagens que são específicas do psicólogo, né, restritas, inclusive, e demoram, às vezes, tantas sessões para fazer. Então, assim, cada profissional vai direcionar sua avaliação de acordo com, né, como faz o processo avaliativo. Mas, digamos assim, uma criança passou pelo psicopedagogo, passou pelo psicólogo, passou pelo terapeuta ocupacional, passou por toda uma rede. Toda essa rede passou pela fono, fez um processo avaliativo. Então, aí é feito um relatório, né? Cada profissional faz o seu relatório e vai para o neuro. O neuro, com base em todos esses relatórios, ele pode ou não fechar um diagnóstico de uma criança nessa consulta. São relatórios bem escritos, bem feitos, que já todos direcionam para algum diagnóstico específico, dão uma hipótese diagnóstica, né, digamos assim, o neuro pode fechar o diagnóstico da criança. Mas também tem outra situação, que a família busca o neuro e às vezes o neuro não tem esses relatórios, ou tem um ou outro relatório, então ele acha melhor não fechar um diagnóstico naquele momento, esperar mais intervenções, encaminha para outros profissionais e depois, somando todas essas avaliações, se fecha o diagnóstico num outro momento. Temos essas situações, então não é um processo que vá se fechar assim. Vai uma vez no neuro, o neuro dá o diagnóstico. Com base em quê?
Tem que ter algum Sim, porque relatório, tem porque toda. claro que acontece, Diana, acontece, por exemplo, assim, a família chega com a queixa, o neuro muito experiente vê a criança, vê a queixa da família e às vezes as coisas são muito visíveis, ele já fecha, né, o diagnóstico, mas a gente esses dias aí entrou essa conversa que eu estava tendo com essa psicopedagoga, né, do quanto isso é delicado, né, esse fechar o diagnóstico em uma consulta. O quanto é delicado, às vezes Porque isso muda a precisa vida da pessoa, né? Eu falo Exato, assim precisa da brincando, mas rede, tipo né? assim, é É complicado, precisa de toda uma rede, né? Do suporte, de todos os profissionais que atendem, enfim. Mas geralmente não é da noite para o dia, demora. Eu te comento, Carol, porque assim, ó, agora mesmo, na atualidade, a gente vê muitas pessoas até com mais idade procurando, né? Até por ter agora mais conhecimento, pessoas aí com 40, 50 anos vendo diagnósticos de, às vezes, TDAH, TDA, né? Autismo que não sabia que tinha, mas aí começou a Exato. ver esse conteúdo, né? Vendo agora. Hoje a gente tem um acesso à informação de qualidade muito mais fácil, né? E antigamente, e eu digo que até os próprios profissionais da saúde, antigamente não se tinha essa Não era. informação. Aí agora se fala, ai, um boom que deu, como Todo tá mundo aparecendo tem autismo. autistas. Já teve, agora há um tempo, teve comentários, o autismo virou moda. Não, não é isso. É informação, é acesso à informação. Então, as pessoas, os profissionais da área da saúde, os próprios professores estão estudando e estão conseguindo identificar os sinais. E o que acontecia antigamente? A gente não tinha isso, então tantas pessoas que hoje descobrem o autismo tardio, descobrem na vida adulta o diagnóstico, né? Autismo tardio, mas o diagnóstico tardio, descobrem o autismo na vida adulta, é porque na sua escolarização não se tinha ninguém que tivesse observado. Então, quantas pessoas hoje descobrem na vida adulta? E até a própria mudança, né, do autismo, do que se entende por autismo, que a gente sabe hoje que é um espectro, né, de diversas características e que as pessoas podem apresentar algumas características e não é via de regra apresentar todas. Então, assim, é um espectro e que antes a gente não tinha esse olhar. Antes a gente achava que para ser autista precisava ter tais e tais e tais características. Nossa, quando eu estudei a primeira vez sobre autismo, eram 14 características e no mínimo tinha que ter 7. E não é assim mais, né? O próprio diagnóstico mudou, a maneira de ver o autismo mudou, os profissionais estão estudando. Então, assim, a gente vê hoje um maior número de autistas devido ao acesso à informação, acesso ao diagnóstico, então vamos principalmente desmistificar isso aqui, de né, forma Carol? precoce. Não é que tem agora, então, né? Não, as pessoas já tinham autismo, só que a gente não tinha esse conhecimento, né? Não tinha esse. Claro, tem vários estudos, né, Giana, que falam até sobre as próprias causas do autismo, né? Principalmente fatores genéticos, mas a gente tem muitos estudos hoje que antes a gente Mas não isso tinha. para todas Né? as doenças, né? Eu brinco com meu pai pra que ele tudo. nunca me levou no otorrino quando era criança, que eu lembre. Justamente. E eu agora, com dificuldade, aos 30 e poucos, descobri que eu não ouvia quase nada do ouvido esquerdo. E me defendia com o direito, né? Então, para ver como não tinha informação, e vamos falando agora de 30 anos atrás, né? E eu lembro que minha mãe me levava em 2, 3 oftalmos, porque eu olhava a TV até de lado, que é um sinal, pessoal, a gente quando olha a TV meio de lado, assim, que não tá ouvindo. Da perda auditiva. Da perda Exato. auditiva. E aí debochavam de meus irmãos, faziam brincadeira, que tinha o pescoço torto, sei lá. E tu vê, né, eu fui descobrir agora por ter esse contato, né, de informações e ver que estava piorando se eu tivesse tratado, né,
mais nova, talvez eu não tivesse essa perda que eu estou hoje, né, Carol? Exato. Isso é uma judiaria a gente não ter esse conhecimento na nossa época. Que bom que agora a gente tem, pode auxiliar as pessoas. Justamente, que bom que a gente tem agora, né? Que bom que a gente... de alguma forma veio, né? É muito legal isso, assim, essa informação, porque agora acaba que eu converso com todo mundo, assim, que, né, e comento da minha perda, mas eu também olho TV de lado, mas aconteceu alguma coisa, a gente já vai fazer uma geometria. As pessoas vão investigando. Mas é assim, né? É a gente levar as experiências que a gente tem, né, para mais pessoas, né? Enfim. Eu acho que é esse o caminho, né, Giana? É informação. É busca por informação de qualidade sempre, né? Carol, desde já eu quero agradecer, assim, olha, tu tá sendo muito querida, muito pacienciosa comigo. Quem não sabe, a gente teve problemas técnicos, vou revelar aqui, nós já tinha feito esse encontro, por isso que a gente tá muito bem, fluente. E por problemas de internet, técnicos mesmo, nós estamos fazendo o segundo encontro. E tá sendo maravilhoso, porque assim, ó, já falei antes, agora eu vou comentar de novo. A Carol foi minha professora quando eu tava fazendo curso normal, muitos anos atrás. E para mim foi assim esclarecedor, foi muito boa as aulas. E hoje, se eu sou acadêmica de psicologia e estou procurando Libras, porque eu tive aulas maravilhosas com ela, quero que ela saiba isso de coração. E assim, pessoal, conhecimento é poder. Hoje em dia, né, por mais que não tenha uma demanda grande de surdos, é bom essa dica que a Carol falou de psicólogos, de físios serem bilíngues, né? Não é só o inglês que é importante, né, no Brasil. Justamente. Né? A Libras, assim, a gente começar, né, levantar mais a bandeira. Da Libras no Brasil, porque eu mesmo, por mais que agora tô passando por isso, eu já tinha essa vontade. Mas, infelizmente, né, eu agora estou focando porque tá tendo essa perda, né, gradativamente. Mas, assim, ó, que outros profissionais com o nosso vídeo, assim, pelo amor que a Carol tem pro Libras, pela educação especial, em si a inclusão, nós possamos melhorar cada vez mais esse convívio com as pessoas, né, com deficiências, em geral, né, porque que nem tem uma campanha para os surdos, né, que eu vou comentar aqui, que é legenda para quem não ouve, mas se emociona, que eu achei lindo de ver, porque por mais que as pessoas ouvintes, nós ouvintes, né, eu tô no meio do ouvinte e do surdo agora, mas a gente às vezes não entende uma palavra num ambiente com barulho, com uma festa, a gente às vezes pede uma legenda, a gente, né, passa por situações também que a gente não tem o entendimento, né? Então, a gente tem o sinal, né, de empatia, né? Ter empatia pelas pessoas. E aí a gente vai transformando esse mundo, né, num lugar melhor, né? E eu acho que essa sementinha que a gente vai plantando aqui, né? E é essa mensagem, assim, que eu queria deixar, assim, com essa profissional maravilhosa aqui com nós. Carol, não sei se tu quer deixar alguma mensagem também para os colegas que estão ouvindo. Eu queria te agradecer muito de coração, assim, ó. Eu fiquei emocionada mesmo de ter aqui você presente, ter aceitado esse convite. Olha, a Carol tem toda a paciência do mundo, é uma pessoa maravilhosa. Vamos divulgar a Carol aí, gente, porque sei lá em Santa Maria para procurar. Vamos desmistificar isso também. Tem profissionais aqui, ó, maravilhosos, todas as áreas. Tem psicólogos aqui que atendem só criança, que atendem adulto, que, né? Olha, vamos aí valorizar esse pessoal maravilhoso que mora aqui na nossa cidade. Né? Ai, Diana, tu sabe que assim, ó, é tão bom te ver falando assim, porque para um professor, eu sempre digo assim, que para um professor ver um aluno, ver que tu fez a diferença de alguma forma, seja pequenininha assim, na vida de um aluno,
É muito bom, né? É muito bom a gente ter esse retorno, assim, saber que fez parte da trajetória de alguém positivamente, né? Claro. É muito bom, assim. E aí, quando tu me convidou pro canal, assim, pra gente fazer esse bate-papo, eu fiquei muito contente, me senti muito honrada, porque trazer um pouquinho do meu trabalho, da minha trajetória, para outras pessoas conhecerem também, contribuir com o teu projeto, que eu achei bárbaro. Desejo assim a todo o sucesso do mundo para ti, que tu em breve seja colega de rede de apoio, né? Que tu te forme e comece a atuar como psicóloga, né? E que, quem sabe, aí no futuro a gente não troca figurinhas, né? Então, assim, é muito importante para mim, assim, enquanto tua professora, né? Enquanto uma pessoa que passou pela tua vida de alguma forma e que te marcou de alguma forma. Eu fico bem contente com esse convite que tu fez e assim, o que eu poderia dizer, né? Que eu acho que é o que eu sempre digo, que eu acho que é informação. A gente tem que buscar informação, né? A gente tem que buscar conhecer para a gente poder tentar transformar a vida das pessoas para melhor de alguma forma, né? Então, assim, eu acho que o conhecimento ele é transformador, ele é libertador, ele empodera. Então, assim, a gente saber sobre as diferentes coisas, enfim, é importante, assim. Então, o que eu poderia deixar para os teus, digamos que para os teus colegas que estão em formação, é que busquem conhecimento, né? Que não desistam, que estudem muito, é muito importante. Eu E te brinco. agradecer, né? Só Obrigada, agradecer prof. pelo convite. Agradecer 1000 vezes.